Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Queria que mais pessoas estivessem aqui conosco, mas a gente tem a nossa programação de aulas, então a gente vai seguir aí as leis todas, tá? E hoje a gente vai falar sobre a lei da vibração, da atração. Então, gratidão, Bibi, aí por estar ao vivo aí conosco. E vamos lá para essa aula de hoje, que a gente vai falar sobre a lei da atração. E eu vou trazer um pouquinho de conteúdo aqui, mas não vai ser muito, não, porque a nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais prática. Por que que vai ser um pouquinho mais prática? Porque. Opa, peraí, calma. Calma. Não sei o que aconteceu aqui, não, que a coisa subiu, mas vamos lá. Vou colocar aqui, gente, para poder não ficar aparecendo, né, na frente da tela. Então, nós estamos aí na nossa aula de Leis do Universo, né, do nosso curso de Ho'oponopono 2.0. Nós vimos na aula passada a lei da vibração, hoje nós vamos ver a lei da atração, e no mês de março nós vamos finalizar o nosso curso com as 4 próximas leis: lei do ritmo, da transmutação perpétua, causa e efeito, e lei da polaridade, tá? Então, vamos lá. A lei da atração está muito conectada com a lei da vibração. A lei da atração ela ficou muito famosa com o livro O Segredo e com o filme O Segredo. Mas a lei da atração ela é uma lei secundária, ok? Ela funciona a partir da lei da vibração. Eu penso que eu atraio. Aí a gente acha que é só ficar pensando carro novo, carro novo, carro novo, carro novo, carro novo, que esse carro vai aparecer na minha vida. Mas se eu estiver num processo de que meu carro atual está quebrado, não funciona, estou com problema, toda vez que eu pego o meu carro atual, dirijo, eu reclamo, eu acho ruim e fico repetindo carro novo, carro novo, carro novo. Mas a verdade é que eu estou sentindo um desespero interno. Isso aqui não adianta. A lei da atração ela não vai funcionar. Perdão, porque ela funciona a partir da lei da vibração. É como se nós estivéssemos falando no telefone com alguém. Quando eu pego o telefone lá, minha mãe, né, o número da minha mãe, vou cair na mesma linha vibracional da ligação da minha mãe. Espera aí, deixa eu tirar aqui essa imagem, só para poder vocês verem isso aqui. Pronto. Então, não adianta eu ficar, ai meu Deus, carro novo, carro novo, carro novo, carro novo, carro novo, quando no fundo o que eu estou sentindo é um grande desespero, porque meu carro atual não está funcionando. E aí, quando a gente sente dessa forma, é como se nós. Opa, eu estou compartilhando minha tela aqui de. Meu Deus do céu, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo com esse computador hoje, não. Esse Zoom. Não está vendo? Vou compartilhar. Peraí, vamos lá. Agora eu vou aumentar aqui. Aí eu vou parar de compartilhar. E agora eu vou compartilhar aqui. Agora você está vendo, Bibi? Vê se agora você está vendo a imagem. Nossa, esse Zoom faz uma confusão, tem hora, perdão. Assim, olha, então quando eu pego o telefone e ligo para minha mãe, né, e tem lá o número da minha mãe, o número de um amigo, o número de uma pessoa com quem eu quero falar, eu vou lá, ligo para ela. Agora sim, tá ótimo. Ligo para essa pessoa e o que acontece? Eu me conecto a ela, eu entro na mesma linha vibracional dessa pessoa. No que eu entro na mesma linha vibracional, essa chamada é como se fosse uma atração. Mas é porque nós estamos aqui na mesma linha vibracional. Eu peguei o número e liguei para ela. Se eu ligar para minha mãe, não vai cair no telefone da minha vizinha. Porque a gente entrou em sintonia, a gente se conectou. Então, quando a gente pensa na lei da vibração, ela é a lei primária. A lei da atração vem a partir dessa vibração. O que isso significa?
eu estou vibrando, eu sou essa pessoinha aí azul, e eu estou vibrando de uma determinada forma. O que é essa vibração? Nós falamos na aula anterior, né? Os conceitos, os pensamentos, as crenças, paradigmas, os hábitos, as atitudes, tudo isso vai gerando uma vibração, uma forma em que eu vou vivendo a minha vida, principalmente a atitude que eu tenho, né? A minha personalidade. Personalidade tem a ver com a vibração minha. Aquelas pessoas mais sisudas, mais pesadas, a gente até chega perto delas e fala: Nó, fulano é pesado demais. O que é isso? É a vibração que ele traz, de tanto que ele pensa coisas negativas, acha que a vida é difícil, que as coisas são ruins. E aí, nessa linha de vibração, o que eu vou atrair para mim? A realidade que eu vivencio na minha vida. E cada um de nós estamos em linhas vibracionais diferentes e vivenciamos a realidade a partir dessa linha vibracional. Então, não adianta falar estamos no mesmo barco. Isso é a maior mentira que existe. Nós nunca estaremos no mesmo barco, mesmo que nós estejamos e vivenciando situações que são as mesmas. As pessoas que estavam dentro dos campos de concentração durante o período do Holocausto não estavam no mesmo barco. Havia pessoas ali que morreram aqui, ó, rapidamente, enquanto outras conseguiram sobreviver e ainda conseguiam ajudar outras pessoas, mesmo quando nós estamos vivenciando uma determinada coisa que parece ser igual para todo mundo, nós nunca estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco das pessoas que estão presentes na nossa realidade, convivendo coisas conosco. E mesmo assim, pode ser que nós não estejamos no mesmo barco. Até as pessoas mais próximas, que vivem conosco, às vezes o marido, a esposa, o companheiro, o namorado, os filhos, podem morar com a gente, o pai e a mãe, e não estar vendo a mesma realidade. É mais provável que sim. Mas podem estar em barcos completamente diferentes a partir dessa vibração. E aí, quando você fala assim, nossa, eu gostei tanto dessa coisa que, por exemplo, uma reforma no prédio. Ah, estou gostando tanto dessa reforma. Nossa, pelo amor de Deus, credo, uma barulheira, uma sujeira, não estou aguentando esse negócio mais. Vê se essas pessoas estão vendo a realidade da mesma forma. Se aquilo que elas estão atraindo para elas é a mesma coisa. Não é, porque eu penso, eu sinto, eu falo, eu tenho atitudes, eu tenho hábitos. Mesmo uma situação como a situação da pandemia, que o mundo inteiro vivenciou essa pandemia, as pessoas vivenciaram a pandemia de formas muito diferentes. Mesmo aquelas que moravam dentro da mesma casa. As realidades eram completamente diferentes, mesmo para quem estava morando junto ali na mesma casa. Porque a vibração das pessoas é diferente. Então, na hora que você fala com uma pessoa assim, não, mas que isso, essa reforma vai ser ótima. Você não está vendo que vai trazer para nós mais, sei lá, acessibilidade, vai ser mais melhor para as crianças? Não, o que é isso? A pessoa não enxerga, porque ela está em outra realidade. Ela está atraindo para ela apenas aquilo que está em sintonia com o que ela está vibrando. E aí a gente fica nervoso, às vezes, das pessoas não enxergarem as coisas da forma como a gente enxerga, sem compreender que ela está atraindo para o olhar, para a sensação, para a emoção, para o tato dela, coisas completamente diferentes das nossas. A lei da atração ela é secundária. Então, entenda, olhe para a sua realidade, olhe para o que você tem na sua vida hoje. Foi você que atraiu. Bibi, você que está assistindo a aula aí, você que atraiu. E quem vai assistir a aula depois? Não foi o governo que é o culpado, o pai, seu pai e sua mãe, da forma como eles te criaram ou não te criaram, da forma como você é tratado de tal jeito ou Y, é responsabilidade sua, porque você está vibrando de uma determinada forma. Você acredita em determinadas coisas. Você tem determinados hábitos.
E o que a gente vai descobrindo é que a gente vai tirando as camadas, como eu falo, né, das cascas de cebola, porque a cada instante a gente percebe algo diferente. Gente, eu não imaginava que eu acreditava nisso, mas agora eu entendo. Por que que muitas vezes a gente vive uma mesma situação repetidamente? Porque a situação está presente na nossa vida para que nós entendamos que a gente está com hábitos, pensamentos, crenças que estão fazendo com que a gente vibre de uma determinada forma, e essa vibração está trazendo para nós isso. A gente não muda a forma de vibrar a partir do aprendizado que está trazendo, que está vindo para nós. A gente não usa uma ferramenta do Ho'oponopono, a gente não coloca pensamentos novos, a gente não faz nenhum tipo de busca, a gente fica querendo que a salvação venha de fora. E aí, na hora que vem, não vem, a gente fala assim, gente, mas como assim? O que é que está acontecendo? Por que é essa perseguição comigo? Cadê o pensamento? Qual é esse pensamento que você está tendo? Quais são as crenças que você tem? Quais são os hábitos que você tem? É isso, a gente vai descascando, vai tirando camadas e camadas, vai superando determinados desafios, e aí vão aparecendo outros, porque aí a gente vai mudando a nossa vibração, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente começa a conquistar coisas, mas aquilo que não foi aprendido no sentido de que não foi internalizado para que eu modifique o que tem dentro de mim, vai continuar se repetindo. E aí eu quero trazer um ponto muito importante, que é a questão do problema, tá? Problema. Vamos imaginar que nós somos aqui, eu vou tirar da tela aqui, ó, Bibi. Não, eu não quero parar de ver, não. Eu quero que apareça essa tela aqui dessa forma. Você está vendo aí, Bibi? Está vendo essa tela assim, menorzinha? Vou apagar até isso aqui e vamos colocar aqui, em vez de realidade, vamos colocar aqui problema. Vamos imaginar que nós estamos vivenciando um problema. Ainda não? Espera aí, então. Está me vendo? E agora? Consegue ver? A tela foi? Beleza. Então, olha só, vamos imaginar que eu estou vivenciando nessa vibração que eu estou aqui, olha, nessa linha vibracional, eu estou vivenciando um problema, ok? Tá claro isso aqui? Problema, vamos lá, pode ser um problema financeiro, um problema de saúde, um problema no trabalho, um problema com familiares, não importa, tá? Imagina o seu problema que você está vivenciando agora. Todos nós estamos vivenciando algum tipo de problema, não existe isso na vida de não tem problema nenhum. Se não é você, alguém da sua família que traz alguma preocupação. A gente sempre tem essas questões no planeta Terra, porque esse é o processo. Nós estamos aqui para poder fazer essa purificação e cada vez mais nos aproximarmos desse potencial que nós somos, que é esse potencial mais próximo aí desse divino nesse planeta. Então, a energia do planeta normalmente nós temos algum tipo de problema. Muitas vezes esses problemas, inclusive, eu falo assim, olha, fulano, falo com esse fulaninho aqui, que vamos até mudar a cor dele, vamos botar ele aqui verdinho, tá? Olha onde que esse fulaninho tá. Ele tá numa vibração mais alta que a minha, certo? Eu falo com ele assim, eu tô com esse problema aqui e tal. Ele fala assim, não, isso não é problema. Não é problema, não. Não vejo problema nisso. O que você está me contando não parece para mim um problema. Por que que a pessoa fala que esse meu problema não é um problema? Porque ele não está aqui junto comigo, nessa linha vibracional, vivenciando isso. É como se ele já tivesse superado essa linha vibracional. Olha, ficou triste. Não sei por quê. Ele está numa linha vibracional em que ele olha para a situação que eu estou vivenciando e ele já resolveu essa situação na vida dele. Ele já está numa linha vibracional mais alta. Então, ele olha para essa situação, não vejo isso muito como problema, não. Você pode fazer isso, aquilo. Por que que você já não tenta tal coisa, tal coisa, tal coisa?
tem muita gente que fala isso com a gente, né? Por que você não tenta tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí a gente fala assim: não, isso não vai resolver. Por quê que a gente não acredita que isso resolva? Porque eu estou na linha vibracional do problema. O problema, ele abafa, a vibração do problema abafa a minha capacidade de perceber a realidade a partir dessa linha vibracional aqui. Não estou conseguindo ver que isso não é um problema, porque eu não estou vibrando desse jeito. Os meus pensamentos, aquilo que eu acredito, os meus hábitos, aquilo que eu falo todo dia para mim mesma que é verdade, está nessa linha aqui que é a do problema. É por isso que pensar sobre um problema é pior para nós, porque a gente se ancora na energia daquela linha vibracional que nós estamos, onde o problema existe. Ele vai só crescendo, ele vai ficando cada vez maior e a gente vai ficando cada vez menor. A gente não consegue nem mais, às vezes, respirar, de tanto que a gente tenta resolver pensando, tanto que a gente fala a respeito do que a gente está vivenciando. Nossa, você não acredita. Olha, isso que eu estou vivendo está difícil demais. A pessoa que foi morar lá em casa não tem condição. Eu estou com agora um colega de trabalho que não tem jeito. Estou com esse problema de dinheiro que não resolve. Aí você fala, e o problema vai crescendo, 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 porque você está na linha vibracional dele. E quanto mais a gente fala sobre um problema, quanto mais a gente pensa sobre ele, mais ele aumenta de tamanho e mais ele nos prende na linha vibracional, de onde ele nasceu. Isso que é importante. Não pensem que essa pessoa aqui não tem problemas. Ela tem também. Só que os problemas que essa pessoa tem, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Esses problemas que essa pessoa tem, eles são diferentes do que você tem. São problemas de pessoas que já estão numa linha vibracional mais alta. Se ela te contar o seu problema, você não acredita. Você vai afundar assim. Nossa, se eu tivesse um problema desse, eu não sei o que eu ia fazer. Pelo amor de Deus. Porque na medida em que a nossa linha vibracional vai aumentando, a nossa capacidade de resolver problemas também aumenta e, portanto, eles ficam mais difíceis. Ficam mais complicados às vezes. Mas se essa pessoa também ficar pensando sobre o problema, tentando resolver ele, falando sobre ele e tudo mais, também vai crescer. Ela também vai ficar sufocada atrás da situação que ela está vivenciando. Então, o que a gente faz? O que a gente pode fazer para poder sair desse lugar, sair dessa linha vibracional, sair desse resolver, né, o problema que nós temos? Nós precisamos entrar na linha vibracional da solução. Aí, eu preciso entrar numa linha vibracional que me traga solução. A linha vibracional da solução. Ah, eu acabei escolhendo o mesmo aqui. Deixa eu escolher um diferente. Esse. A linha vibracional da solução não é a linha vibracional do problema, porque caso essa linha vibracional estivesse aqui, eu não teria problema. Claro isso? Se aqui fosse a solução, o meu problema estaria em outro lugar. Meu problema estaria aqui. A linha vibracional abaixo, ou mais abaixo, não importa. Mas ela não estaria na linha da solução. O que está aqui para. Se eu não tenho a solução para o meu problema, significa que eu preciso vibrar diferente para entrar na linha da solução. Eu preciso modificar o que eu estou pensando, o que eu estou dizendo, o que eu acredito, os meus hábitos. Eu preciso modificar os meus hábitos.
E aí você pode... Como que a gente faz para mudar essa linha vibracional? Primeiramente, observe-se durante uma semana. Observe-se durante uma semana para você perceber o que você está trazendo de hábitos todos os dias que está alinhado com o seu problema. Por exemplo, eu estou com problema de dinheiro. Então, começa a anotar seus gastos. Começa a fazer um registro diário em que você está gastando. Não preocupa ainda com a solução. Você não está na linha da solução. Você não está na linha vibracional da solução ainda. Você ainda está na linha vibracional do problema. Você ainda está na linha vibracional do problema. Então, o que você vai fazer? Você vai identificar aquilo que você está fazendo que está alinhado com esse problema. Eu realmente tenho reclamado muito da falta de dinheiro. Eu realmente tenho gastado muito com lanche na rua. Eu realmente não estou conseguindo juntar, não estou conseguindo... Enfim, começa registrando, porque você está aqui, ó, na linha desse problema. Então, começa a destrinchá-lo com mais detalhes, descubra com mais detalhes o que está alinhado com esse problema e os seus hábitos. É reclamar? É não se posicionar? É gastar demais? É não se alimentar direito? É não exercitar? É brigar com as pessoas? Perceba quais são as sementes que você está plantando todos os dias que está resultando nesse problema. Observe-se. Conhece-te a ti mesmo. Lembra? Saiba a verdade vai te libertar. Então, começa a perceber quais são as sementes que você joga todos os dias que está alinhada com esse problema. Quando você perceber essas sementes, escolha algo que você pode começar a fazer diferente agora. Agora não, depois que você fizer a pesquisa, você fez ali, identificou, já percebeu, e já tem coisas que você já até sabe, sem nem mesmo precisar vivenciar uma semana, por exemplo, percebendo essas sementes que você está jogando, que estão alimentando o problema. Não, esse aqui eu já sei, Letícia, eu realmente reclamo demais. Então já começa a fazer um trabalho de não reclamar. Já começa a trazer o oposto da reclamação, que é a gratidão. Então, todas as vezes que eu for abrir a boca para reclamar de alguma coisa, eu vou agradecer pela oportunidade que eu tenho de purificar as memórias que estão se manifestando através dessa situação que eu estou vivenciando. E traga uma ferramenta. Faça uso da ferramenta. Olha, eu não tinha percebido, mas eu estou gastando realmente muito dinheiro com lanche. Então, hoje é desconfortável, eu não gosto, mas eu vou preparar o meu lanche e vou levá-lo para o meu trabalho. E vou começar a fazer isso todo dia, agradecendo ao Divino Criador pela oportunidade que eu tenho de levar o meu próprio lanche e guardar o meu dinheiro para aquilo que eu desejo fazer. E faça uso das ferramentas. Não é uma grande mudança. Nas pequenas mudanças, você vai começar a pensar de uma forma diferente, vai trazer pensamentos diferentes, vai fazer a purificação de memórias, vai abrir o caminho para a inspiração, e aí você muda a sua vibração e aí você atrai a solução. Atrair não é pensar a solução. Você pode ser inspirado na solução, mas não é ficar pensando no problema, pensando no problema, pensando no problema, pensando no problema, que você vai atrair a solução, não. É modificando os pequenos hábitos. Uma crença que você pode ter, por exemplo, que de repente, ao se observar, você percebe que você tem essa crença. E aí, imediatamente, você fala: Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um. Corta, cancela, quebra
todas as maldições familiares relacionadas a essa crença que eu tenho. Faça de mim um elemento de quebra dessa maldição, para que eu possa provar que algo diferente pode ser construído aqui agora. E faça o uso de uma ferramenta. Se você pensa na solução. Não, Bibi, você quer compartilhar isso um pouquinho? Se você pensa na solução, como que você tem o problema? Explica isso aí no áudio para a gente, por favor. Você tem um problema. Como que você vai pensar na solução? Ela vai chegar por inspiração, através de pensamentos. É isso que você está dizendo? Porque se eu tenho uma Não, questão. Ah, pode falar. eu achei que para sair do problema eu tinha que pensar na solução. Não, você não precisa. Mas se você souber pensar a solução, você não necessariamente vai ter o problema, né? Porque você já sabe a solução dele. É isso? Deixa eu pegar minha água aqui. Entende o que eu estou falando? Não, A gente recebe essa solução por inspiração e age em cima dela. É isso? Não, explica melhor. eu achei que partia muito mais do mental, de eu ficar pensando uma solução que nem quando a gente vai resolver um problema de cálculo, sabe? Então, quando você fala assim, eu acho que tinha que ficar pensando na solução, na verdade, o que você está falando é que a gente fica pensando é no problema, buscando uma solução para o problema, igual a gente faz com o cálculo. O que que a gente faz? A gente põe um problema na nossa frente e começa a destrinchar aquilo ali, mas o problema está conosco, não é isso? No caso do problema na vida, enquanto você estiver vibrando no problema, você não vai achar a solução. Você pode até. Entendeu a diferença, Bibi? Tá claro? Eu entendi também o que você falou? Sim, sim. Tá claro? É isso mesmo? É Entende? isso aí. Então, porque o que que acontece? Eu estou com um problema financeiro, tá? Não sei como é que vou pagar as contas. Aí eu fico, meu Deus, o que que eu vou fazer para pagar essas contas? Onde que eu posso procurar? Quem eu posso olhar? Acho que eu vou no banco. Aí você vai no banco, eles não te emprestam dinheiro. Então acho que eu vou pedir para fulano de tal, quem sabe ele pode me ajudar. Aí você pede para fulano de tal, normalmente ele não. Gente, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer? Meu Deus, me dê uma solução para poder resolver esse problema. Como que eu vou fazer para poder pagar essas contas? Porque eu não tenho dinheiro na conta. Não tem para quem pedir dinheiro, não tem mais o que fazer, não tem mais serviço. Será que eu devia trabalhar mais um pouco? Será que eu devo fazer alguma coisa? Aí você vai procurar trabalho e você não encontra. Por quê? Você está permanentemente na vibração do problema. A grande questão é: eu estou com esse problema, eu não sei como eu vou pagar minhas contas. Aí o que que eu faço? Hoje eu vou observar quais os pensamentos que eu tenho em relação a isso. Normalmente são pensamentos, eu fico angustiada, fico deprimida, fico envergonhada, fico com raiva, raiva dessa conta, raiva da injustiça do mundo, raiva do governo, raiva de não sei mais quem. Nossa, eu não estou acreditando que isso eu fiz. Por que que eu fui gastar dinheiro naquela viagem? Por que que eu fiz tal coisa? Não estou acreditando. Aí ainda vem arrependimento, ainda vem. Porque a gente vai buscando as informações e aí a gente vai percebendo todas as emoções que estão atreladas a esse problema que nós estamos vivenciando. E quando a gente percebe essas emoções, normalmente elas nos colocam para baixo. É muito difícil a gente pensar assim, não sei como é que eu vou pagar essa conta, graças a Deus que eu estou com esse problema. Que bom, Deus abençoe, mas pelo menos, olha, esse mês eu viajei, eu passeei, graças a Deus pelo meu passeio, estou feliz demais. Não é assim. Então a gente precisa observar, porque aí você percebe, nossa, isso aqui me angustia demais, eu fico com uma raiva de mim de ter feito essa viagem. Isso aqui eu preciso quebrar. Como que eu vou quebrar essa emoção de raiva pelo fato de ter feito a minha viagem e ter gastado o dinheiro que eu ia usar para poder pagar a conta? Como que eu vou fazer para poder passar a raiva que eu estou sentindo do governo, que ele ficou de entregar um dinheiro X e não entregou? Como que eu vou fazer para passar a raiva do fulano para quem eu emprestei dinheiro e não me devolve? Eu vou encontrar uma forma, eu vou usar uma ferramenta, vou fazer petição. Sinto muito, me perdoe, te chamo, sou grato, divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um.
por favor, tire, corte, cancele, elimine, transmute em luz pura todas essas emoções que eu estou sentindo agora, referentes a essa raiva, referentes a essa situação, a esse dinheiro que está faltando. Libere todas essas energias para que eu possa ouvir a inspiração divina e saber o que eu devo fazer. Eu agradeço porque o meu problema está entregue para uma força maior que vai trazer a inspiração para mim ou vai trazer um milagre para mim através das outras pessoas, através de situações que eu nem sei como elas podem acontecer, e por isso eu me sinto calma, tranquila e segura. Veio a raiva de novo no dia seguinte. Divino Criador, corta, cancela, elimina, purifica todas as emoções relacionadas a isso que está acontecendo novamente, para que, mais uma vez, os caminhos sejam abertos, eu receba a inspiração e eu não vou ficar pensando no problema mais. Se eu pensar, vai vir a emoção. Se vier a emoção, na mesma hora eu corto. Não vou pensar no problema. Eu estou agradecida porque o Divino Criador vai me inspirar com a solução ou vai trazer a solução de forma milagrosa através das pessoas, das circunstâncias, das situações. Eu não me importo. Eu estou aberta para receber essa solução da melhor forma possível para mim e para todas as pessoas envolvidas. E assim é, e assim está feito. Então, você não fica pensando, remoendo o problema. Você entrega, faz o processo de purificação, entrega esse processo. Se, no caso de uma conta que precisa ser paga, né, imediatamente, talvez você não tenha tempo de observar tanto o que gerou esse problema. Mas, naquilo que é possível, vamos imaginar assim, eu tenho um péssimo relacionamento com um irmão. Nesse processo de péssimo relacionamento com o irmão, que é o meu problema, eu começo a observar o que ele fala, como que eu respondo, o que eu sinto. Então, na hora que ele fala comigo, antes de responder, já sei, eu estou na vibração do problema do meu relacionamento com meu irmão. Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em Um, me conduza, me ajude, limpe, purifique essas energias para que eu possa responder de uma forma diferente, para que nós possamos mudar a nossa vibração e, dessa forma, o nosso relacionamento ser curado. Faz sentido? Tá claro? Bibi, tá claro? Faz todo sentido, sim. Agora eu entendi. Entendeu? A solução, ela vem por inspiração. A gente não tem que ficar... Porque, na verdade, quando a gente está pensando nela, a gente está pensando no problema mesmo. Está pensando na solução. Não está pensando em alternativas, né? É mais a questão de usar as ferramentas para purificar mesmo. Que nem esse problema financeiro que tu comentaste, né? E o que acontece é que, muitas vezes, quando a gente fica pensando na solução a partir do problema, a gente pensa naquela solução que é interessante para nós. E, muitas vezes, envolve o outro fazer aquilo que é importante para nós. Eu estou com esse problema financeiro, então eu vou resolver no banco. O banco vai resolver o problema para mim. Então, eu vou lá no banco, toda feliz, satisfeita, para poder resolver o problema. Quando chega lá, o banco não vai te emprestar o dinheiro. Por quê? Porque você ainda está na vibração do problema. Você acha que você está na vibração da solução. Mas a vibração, a vibração da solução, ela vem de uma forma diferente. Ela vem, olha, é esse lugar que eu tenho que ir, é essa pessoa que eu tenho que procurar. De repente, entra dinheiro na sua conta que alguém te pagou alguma coisa. Esse é o processo. Você não precisa fazer o esforço e muito menos sofrer, porque o que acontece? Se eu estou na vibração do problema e vou desesperadamente buscar um banco, por exemplo, pode até ser que ele me empreste o dinheiro e que eu resolva aquela situação naquele instante. Mas o problema em si, ele pode voltar, porque eu ainda não estou na vibração da solução. A vibração da solução exige uma mudança interna. Pagar uma dívida, por exemplo, pagar as contas do mês, não significa que você mudou internamente.
Significa apenas que você pagou as contas, mas você ainda está na vibração do problema. O que isso significa? Mês que vem você está devendo de novo. Se você faz alguma coisa, eu vou falar assim com meu irmão, porque aí resolve. Você fala assim com ele, mas você ainda guarda a mágoa, a raiva daquilo que ele disse, e que você simplesmente não fala nada só para poder, vamos mudar essa vibração aqui, vamos ver se resolve. Daqui a pouco ele já está fazendo alguma coisa que está te provocando e vai de novo ter problema. Quando eu falo de mudança de vibração para a solução, uma exigência da gente realmente mudar o que a gente sente internamente. É sair dessa linha vibracional. Gente, e assim, mudar internamente não é fácil. São os pensamentos que você tem o tempo todo. Você acredita o tempo todo que você está amparada pelas forças espirituais divinas que estão do seu lado? Você fala isso, está tudo bem, porque eu estou amparado pelas forças espirituais divinas e elas vão me ajudar nesse processo, nessa solução? Você realmente acredita nisso? Você ainda traz, quando fala assim, isso não, vamos confiar, vamos ver o que vai acontecer. A sua fé é mínima, que você não realmente acredita que as coisas possam dar certo. Quando entra num espaço, você já tem todo o desenho daquele espaço, já tem toda uma expectativa a respeito de como que você vai ser tratada em um determinado espaço, e aí você responde às pessoas como você já respondeu antes, como você já espera respondê-las a partir de como que você já montou na sua cabeça que vai ser a reação delas com vocês. E aí, não tem jeito. Isso não é mudança interna. Mesmo que você pague a conta, mesmo que seu irmão te trate bem, mesmo que sei lá, o colega de trabalho, o que aconteceu foi que você fez um processo aí que mudou temporariamente a vibração, mas você não está ancorada na solução. Vira e mexe, você vai cair. Inclusive porque isso aqui é hábito. Eu estou habituada a esse sofrimento aqui. Eu estou habituada a esse problema. Quem sou eu sem esse problema? A gente volta. Quantas pessoas ganham muito dinheiro, por exemplo, né? São sorteadas aí, recebem um dinheirão na loteria. Aí, quer dizer, você imagina, a pessoa recebe tanto dinheiro que você pensa que ela não tem capacidade nem de gastar numa vida. Ela vai para aquela vibração mais alta de conseguir coisas, de comprar bens materiais, mas ela está viciada nisso aqui, olha, o pensamento dela, a forma como ela está acostumada a lidar com as coisas, a crença dela sobre ela mesma. Então, ela sobe temporariamente e volta. E volta a atrair os mesmos problemas. Trazer solução para a nossa vida é trazer transformação interna, é com a vibração interna. E aí sim a gente atrai a solução e isso se torna permanente. Este problema aqui eu não tenho mais. Nunca mais tive problema desse tipo. Nunca mais falaram comigo desse jeito. Nunca mais meu irmão brigou comigo assim. Nunca mais meu chefe falou comigo de tal jeito ou outro jeito. Porque aqui, ó, mudou aqui dentro, ó. Esse é o processo diário, é orai e vigiai, é permanente, é o tempo todo, a vigilância é o tempo todo. A gente acha que uma coisa só que a gente fizer resolve. Não resolve. A vigilância é nossa, diária, frequente, inclusive porque esse problema aqui, vira e mexe, ele vai dar uma riscadinha aqui. Na verdade, a gente que cai para ele, né? A gente cai aqui para ele que a gente está habituado. Então, a gente precisa dessa vigilância para que isso não aconteça. Tempo todo purificando, fazendo as petições, usando as ferramentas, limpando, 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 avaliando, fazendo autorreflexão, o tempo todo pensando por que eu estou fazendo desse jeito, por que eu não estou fazendo de outro jeito, por que eu estou fazendo assim, por que é assado. É dessa forma que a gente vai mudando a nossa vibração. E aí a atração
são de coisas diferentes. A gente atrai coisas completamente diferentes da nossa vida. E aí, eu trouxe um exercício prático para a gente poder fazer, tá? Que é essa caixa aqui, a caixa da manifestação, que eu quis trazer aqui para vocês, que é uma caixa, a minha é uma caixa dourada, tá? Era uma caixa de perfume, essas coisas. E aí eu coloquei na frente dela que está nesta caixa já existe na minha vida. Que está nesta caixa já existe na minha vida. Então, o que eu vou colocar nessa caixa? Eu vou colocar textos, vou colocar imagens, vou colocar fotos de lugares, vou escrever coisas que são significativas para mim e vou sempre colocando, dizendo que está nessa caixa já existe na minha vida. O que é isso? No momento em que eu estou vivenciando, vou imaginar um problema financeiro das contas que eu não consegui pagar. Enquanto eu faço Divino Criador, Pai, Mãe, Criança em um, limpa, purifica, libera todas essas energias que estão se manifestando através dessa situação, eu coloco nessa caixa. Todas as minhas contas já estão pagas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as contas e colocar como se fosse um tique mesmo de que elas estão pagas, eu dobro naquele mês, e o que está nessa caixa já existe na minha vida. E põe as contas aqui, essas contas já estão pagas. Então, o que está nessa caixa já existe na minha vida. Contas pagas já existe na minha vida. E aí você olha para a caixa e você pode, toda vez que... E aí eu deixo a caixa na mesa aqui do escritório, porque na hora que eu olho para essa caixa, eu me lembro que tá nessa caixa, já existe na minha vida. E, eventualmente, uma vez por semana, alguma coisa, você pode abrir a caixa e mexer nos itens que estão aqui dentro, para que você possa fortalecer, através desse contato com os itens, o que está aqui dentro para você se conectar com essa energia, se conectar com essa vibração, e o que está nessa caixa já existe na minha vida. Tá claro? O que eu estou fazendo? Eu estou eliminando com o Ho'oponopono e estou incluindo com esses elementos que eu coloco na caixa. Eu tiro a energia e que essas energias sejam purificadas e transmutadas em luz pura e que a luz preencha cada espaço vazio. Mas não com qualquer coisa, mas sim com o que está na caixa. O que está nessa caixa já existe na minha vida. E aquilo que está no meu caminho, para que eu consiga o que está nessa caixa, que seja purificado, transmutado em luz pura, e que eu possa ter consciência do que eu preciso fazer em relação ao que está no meu caminho para conquistar isso aqui. O que eu preciso modificar em mim? O que eu preciso fazer em relação a mim mesmo para que isso se transforme em realidade, apesar que já existe. Eu só não estou, olha só, já existe, tá? Vamos tirar esses problemas aqui e vamos colocar aqui o que eu desejo. Eu desejo, uma vez que está na minha mente, já existe. Pode não existir na minha vida, mas já existe. Existe aqui, e o que está aqui, pela uma outra lei que a gente vai ver, que é a da transmutação perpétua, se está aqui, se eu dou força para essa energia que está aqui mentalmente, isso já vai existir, já vai se manifestar. Só que está numa linha vibracional diferente da minha. Eu ainda estou aqui. Então, quanto mais eu olho para essa caixa, quanto mais eu vou purificando, mais eu vou compreendendo quais são as minhas transformações, quais são os hábitos que eu tenho que eu preciso modificar, quais são os pensamentos que eu tenho que eu preciso modificar, para que isso aqui, olha, eu atraia isso aqui para minha vida. Como que eu atraio? Mudando a minha vibração. Então, quando eu mudo a minha vibração e me alinho à vibração do que eu desejo, a lei da atração funciona assim.
Mas enquanto eu não conseguir, né, entrar nessa linha vibracional, faça esse exercício dessa caixa para você ir alimentando essa energia mentalmente, limpando através das ferramentas do Ho'oponopono os caminhos para a inspiração do que você precisa fazer para cada vez mais se alinhar com o que você deseja. Tá claro? Tá? Então é isso que eu queria trazer para a gente hoje, tá? Essa lei da atração, que tem uma relação super próxima com a lei da vibração. É uma lei secundária, então a gente vai atrair aquilo que está na nossa linha vibracional. Então, para saber o que está na sua linha vibracional, olhe para o que você já atraiu na sua vida, tá? E aí faça o trabalho interno. Faça uso dessas ferramentas, como a caixa, as ferramentas do Ho'oponopono, para auxiliar nesse processo. Mas o processo é sempre de eliminação das energias internas que estão gerando os bloqueios externos. O processo é sempre eu limpo, eu corto, eu cancelo, eu purifico, peço ao Divino Criador que faça o corte, que purifique, que limpe e cancele, para que assim eu possa me abrir para a inspiração. Deixa eu ver, poderia propor no grupo para mandarmos as fotos das nossas caixas de manifestação. Boa ideia. Vamos fazer isso, sim. Vou colocar no grupo, sim. E aí é interessante, né, fazer, então, e tá sempre colocando a mão nisso. Não só fazer, mas está sempre tocando, está sempre energizando, está sempre colocando força no que está dentro da caixa. Pode ser que a próxima é a lei do ritmo, que a gente vai ver na semana que vem. Eu vou ver se eu troco e faço a lei da transmutação perpétua primeiro, para vocês entenderem o que é essa energização que a gente vai, o que é essa lei, como que ela funciona, né? Porque essa lei vai nos auxiliar, inclusive, no nosso processo de mudança de vibração, para que a lei da atração funcione dentro daquilo que a gente deseja, tá? Mas boa ideia, eu vou fazer isso sim, vou passar para o pessoal a lei não, a caixa, e aí vou pedir para todo mundo tirar uma foto da sua caixa e mandar no grupo para a gente poder aumentar essa energia. Ok, Bibi? Tranquilo? Ok, tranquilo, tá muito boa a aula, obrigada. Ah, que bom, então, querida. Qualquer dúvida, vai me Bastante chamando. prática. E aí Uhum. a gente vai ver mais ainda na semana que vem, tá? Na semana que vem, a gente vai ver a lei da transmutação perpétua, então a gente vai ver um pouquinho mais desses processos de energização. É mais essa questão da energia, o que isso significa, Sim. tá? E que vai ajudar também nessas outras leis. Todas elas se conectam de alguma forma, né? E vão nos auxiliando. A gente tem que lembrar delas. Por isso que a caixa é boa, sabe? Porque aí a gente vai lembrando, olha, eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou limpando, eu não estou trazendo novos pensamentos, eu não fiz ainda, não trouxe ainda aquilo que eu desejo para minha vida, para essa caixa, ok? Uhum. Só uma dúvida, as sementes dos problemas, elas são sempre emoções? Não, tipo, quando eu falo que a gente planta sementes dos nossos problemas, não, elas não são só emoções, elas também são pensamentos, elas são crenças. Nem sempre essas sementes são sementes conscientes, tá? Às vezes a gente tem uma crença tão forte a respeito de relacionamento, por exemplo, que inconscientemente a gente está plantando essa semente de um problema que vai aparecer depois. Por exemplo, eu venho de uma família que o casamento não deu certo. Então, eu tenho essa crença que casamento é uma coisa difícil. O que isso significa? Significa que a forma como eu vou agir no meu relacionamento, as coisas que eu vou fazer, o que eu vou falar, como que eu vou lidar com os problemas, eu estou sempre jogando sementes de um problema no meu relacionamento. Nunca é algo que eu penso que eu vou, que eu vou fazer
para construir, consolidar, fortalecer meu relacionamento. Porque eu não tenho de onde tirar, inclusive, outras sementes, porque a minha crença é de que casamento é um problema. Então, não são apenas as emoções, tá? Sementes é justamente aquilo que a gente contribui num relacionamento, contribui no trabalho, contribui no dinheiro, contribui para a saúde. Se eu fumo um cigarro, sei lá, um maço de cigarro por dia, eu estou lançando sementes de problema de saúde, por exemplo. Essa é a minha semente, não tem nada a ver com emoção, mas esse é meu hábito. Eu fumo um maço que eu posso fazer. E aí, ok, decidiu não fazer nada, então arque com o fruto dessas sementes que você está plantando. E na hora que você começa a ter um problema de saúde, você fala assim: não, peraí, deixa eu parar de fumar, então. Você está se propondo a lançar novas sementes. Tá claro? Então, está sempre relacionado com aquilo que nós trazemos de inconsciente. Por isso que o processo do Ho'oponopono, para mim, ele é assim muito transformador, porque nós nem sempre sabemos o que é que nós trazemos de forma inconsciente. Mas quanto mais a gente vai limpando e vai colocando coisa nova no lugar, mais a gente vai se percebendo, vai se conhecendo. Olha, eu estou sempre falando isso. Será que eu sempre falar isso, sei lá, com o meu marido? Será que isso é realmente bom? E toda vez ele reclama, toda vez a gente briga por causa disso que eu estou falando, mas eu insisto em falar. Isso é semente que você está sempre jogando. Então, o processo é observar o que eu estou lançando todos os dias nas diversas áreas da minha vida, mas principalmente naquela em que eu tenho problema. Não é o outro. Ah, nossa, mas meu marido falou assim, assim, assim comigo, não sei o quê, não sei o quê. Com certeza tem as questões das memórias dele. Mas por que elas estão alinhadas com você? Por que vocês dois estão juntos ali nesse processo, nesse relacionamento? Alguma coisa está alinhada. E aí você vai querer que o outro mude, mas você vai continuar na mesma linha de vibração, achando que ele mudando, você vai sair dessa linha vibracional? Não vai, sabe por quê? Ele vai sair do relacionamento e você vai encontrar alguém igual a ele. Porque você não saiu da vibração. Esse que é o ponto. A gente precisa sair da vibração que a gente está, e aí a gente observa, olha, ele falou assim comigo, por que é que ele está falando desse jeito comigo ainda? Por que isso aconteceu comigo ainda? Por que eu ainda estou nesse lugar ainda? Por que eu ainda vivencio essas situações ainda? Por que Deus não entra aqui e simplesmente modifica essa pessoa? Quanto mais a gente vai se fazendo perguntas, mais a gente vai percebendo o que a gente está lançando. E as respostas vão vindo. E a resposta pode ser assim: olha, ele não vai modificar porque você tem que aprender a se valorizar, você tem que aprender a ter mais autoconfiança, você tem que aprender que não é dele que vai vir a confiança do amor, não é dele que vai vir um amor que você espera receber. Entende? Então, esse é o processo, tá? E aí eu vou pedir para o pessoal que vai assistir essa aula depois também, para colocarem aí a dúvida de vocês. Gente, olha só, vou falar com vocês uma coisa, tá, Bibi? Também aqui, o pessoal que vai assistir depois. Muito importante. Assistam essas aulas mais vezes, porque esses processos, isso é conteúdo novo e muitas vezes a gente demora um pouco mais para processar tudo isso. Então, parece que ficou claro, mas daí a pouco a gente já não lembra mais. Então, assiste mais vezes, vai cada vez percebendo as camadas de cebola, os véus se abrindo, porque são muitos véus que nós trazemos. E aí, vamos limpando, vamos purificando, vamos assistindo de novo, vamos ouvindo esse conteúdo de novo, vamos entendendo esse conhecimento mais uma vez, para que cada vez mais isso fique mais cristalizado, melhor entendido. E aí, coloquem as dúvidas de vocês também, tá? Atitudes, emoções, pensamentos negativos, crenças limitantes, sementes de problemas. Eu anoto tudo que está relacionado com determinado problema e purifico com o Ho'oponopono e preenche com a caixa de manifestação aquilo que você deseja. Isso. E aí, olha só, não só anota tudo que está relacionado com determinado problema, né? Quais são as atitudes, pensamentos, e taranã,
faz a purificação, preencha a caixa de manifestação com aquilo que você deseja e faça a substituição dos pensamentos, das atitudes, começa a pensar, olha, eu estou sempre tendo esse pensamento que é negativo, o que eu posso colocar no lugar? O que eu posso pensar? Como que eu posso pensar diferente a respeito disso? Qual é a compreensão que eu tenho agora dessa situação, de forma que eu possa pensar diferente? Então, traga também os elementos que vão fazer essa substituição, tá? E põe na caixa de manifestação, pode colocar, quero ter novos pensamentos relacionados ao meu trabalho, quero ter novos pensamentos relacionados à minha saúde, quero ter, né, isso aqui, novos pensamentos relacionados ao meu trabalho, novos pensamentos relacionados ao meu marido, novos pensamentos relacionados à minha saúde. Põe lá também que pode ser algo, isso aqui já está na minha vida. Já se manifestou, já está presente, já é real na minha vida. Eu tenho novos pensamentos relacionados a esse problema, que não é problema mais. Logo vai vir a solução para mim. Tá claro? Então, maravilha. Olha só. Vamos finalizar o nosso encontro de hoje. Na semana que vem, a gente vai voltar nessas duas leis também, porque a transmutação perpétua vai trazer de novo a lei da atração e a lei da vibração. E aí a gente volta para ver se ficou alguma dúvida, a gente conversa novamente sobre elas, sobre essas duas leis, ok? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, Lê. Muito bom. Obrigada. Gratidão. Gratidão, querida. Então, maravilha. Muita gratidão, Bibi, pela participação na aula de hoje. Gratidão a todos que vão assistir a aula depois. Deixem suas dúvidas também nos comentários, lá na plataforma Hotmart também, que eu vou subir para lá essa aula. E a gente vai conversando. E semana que vem, de novo, 20h30 na quarta-feira, tá? Tá, ok. Ai, Já tô cheia de ideias aqui para a caixa de manifestação. que bom, que maravilha! Maravilhoso, que bom, fico muito feliz. Gostei Ótimo, muito. que bom. Faça uso dela e depois eu vou trazendo outros modelos também, outras formas da gente fazer esses exercícios aí de atração, ok? Mas vamos começar com um essa semana que vem a gente faz outro, e aí a gente vai sempre fazendo esses exercícios práticos também para a gente se lembrar, para a gente trazer à mente que é esse o processo, sou eu que estou atraindo, sou eu que sou responsável. Então, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer a respeito disso? Ok? Então, nós vamos finalizar. Ok. Maravilha, Bibi, gratidão. Então, nós vamos finalizar por hoje. Muita gratidão. Espero a presença, né, contar com a presença de mais pessoas na semana que vem. Nós voltamos quarta-feira, às 20h30, com a lei da transmutação perpétua. Beijo grande, Bibi. Gratidão, querida. Beijão. Até o próximo encontro. Mahalo de coração. Aloha. Tchau, tchau. Gratidão, querida. Beijo, beijo.